um outro mercado, né, que vem também se expandindo, ganhando destaque, que é a economia criativa. A economia criativa é a interseção entre capital intelectual e mercado e o campo da cultura. Então, quando a gente fala em economia criativa, relacionem com essa área da cultura. Tá? Então, tudo que a gente pode pensar de empreendimentos, né, dentro da área da cultura. Bom, então consiste de atividades nas quais indivíduos exercitam a sua imaginação, explorando o valor econômico. Então, normalmente nessa área da cultura, né, a gente tem um campo muito voltado aí para a criatividade, né? Então a gente vai ver a cultura, a gente pode pensar em arte, em cinema, em teatro, em música, né? A gente tem aí um campo, né, muito fértil para a criatividade. Então, voltando ali no quadro, então quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de exercitar essa imaginação, mas explorando o valor econômico disso. Então, os seus processos que envolvem como principais recursos produtivos a criação, a produção, a distribuição de produtos e serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual. Tá? Então, é isso que consiste aí a economia criativa. Então, a gente está pensando aqui na arte, na música, né? Na produção cultural. Então, veja, né, que como que surgiu a economia criativa? Porque, né, a arte, teatro, cinema, tudo isso já existia antes de surgir esse termo, né, economia criativa, e essa exploração do valor econômico da maneira como, então, ele é feito dentro da economia criativa. Então, quando as antigas tradições do trabalho cultural e industrial começaram a ter vínculos com uma gama mais ampla de atividades produtivas modernas e quando começaram a ter maior abrangência pelo poder da tecnologia digital. Então, veja, quando a tecnologia digital, ela também produziu uma mudança, né, teve um efeito de mudança muito grande na maneira como as pessoas elas consomem esse tipo de produto, né? Como elas consomem, por exemplo, música, filme, né? Então, aí surgiu essa possibilidade de uma exploração desse valor econômico, né? Da economia criativa, né? Dessas produções culturais de uma maneira diferente. Porque a tecnologia digital, ela modificou, ela transformou totalmente, né? Então, hoje é muito fácil, por exemplo, a gente ter acesso, né, a filmes, as músicas, as produções culturais, a partir, então, do uso da internet, por exemplo. Então, ali no próximo quadro, a gente vai ver o que envolve esses setores da economia criativa, que é chamado, então, de indústria criativa. Então, a gente tem aqui patrimônio cultural, né, artesanato, a expressão cultural tradicional, os festivais, celebrações, as artes dramáticas, né, música, teatro, dança, ópera, o audiovisual, cinema, difusão, televisão e rádio, serviços criativos como arquitetura, propaganda, pesquisa e desenvolvimento, serviços culturais, novas mídias, né, conteúdos digitais, software, jogos, animação, design de moda, de interior, de gráfico, né, design de joias, edição e mídia, impressos, livros, imprensa, outras publicações, artes visuais, né, a pintura, a escultura, a fotografia. Então, veja, existe aí uma gama ampla, né, de setores que entram dentro disso que a gente conhece hoje como economia criativa. Então, aqui no quadro, cadeias globais de valor, né? Então, é possível notar que um produto, desde a sua confecção até a sua distribuição, ele pode passar por diversos países, ou seja, cada etapa produtiva ele pode ser realizada em um país diferente, em função dos custos de produção e da capacidade tecnológica de cada país. Então, quando a gente fala, né, da economia criativa, isso também se intensificou, né? Porque hoje, com a tecnologia, a gente pode, então, fazer essas produções, né, em diversos países, etapas sendo realizadas em diversos locais geograficamente muito distantes. Então, alguns setores, aí, como por exemplo das animações, né, do cinema, eles utilizam isso.
Eles fazem a sua parte da sua produção em um determinado país, outra parte em outro, outra parte em outro. Então, essa produção, ela não para, né? Ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a gente tem até essa possibilidade, né, da produção não parar em função do fuso horário. Então, uma parte, né, é feita em determinado parte do mundo, outra parte é feita no outro local. Então, é muito fácil também, né, de se conseguir fazer dessa maneira. Voltando aí no quadro, em função da utilização da tecnologia. Então, o desenvolvimento econômico de um país, ele pode, no entanto, se beneficiar da cadeia, né, de valor aí, independentemente da posição que ele ocupa nessa cadeia produtiva internacional. Então, também, né, possibilitou essa intensificação da inclusão, né, de outros mercados que tradicionalmente não eram mercados, né, vinculados, por exemplo, a essa economia criativa. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que se passa na confecção da Cirila. Vamos lá, então, conhecer, né, esse desafio aí da Cirila. A Cirila, ela acaba de começar uma confecção própria dedicada à cultura local de seu povo. Né? Então veja aí, né, que a Cirila está envolvida no empreendimento, né, que tem uma relação com a cultural, né, com a economia criativa. E a intenção da empreendedora é divulgar o artesanato da população local a partir da venda online de camisetas com signos que representam a cultura propriamente dita. Então ela quer se destacar, né, ela quer ali explorar essa vantagem competitiva, né, que ela então está colocando ali, da confecção dela, baseado no quê? Né? Baseado na divulgação, né, da cultura do local, né, onde ela está instalada. Então ela mora na região centro-oeste do Brasil e ela quer reafirmar o orgulho das pessoas da região. Então, para isso, ela pensou em capitalizar aspectos culturais locais para, então, formar uma rede de negócios sustentáveis. Tá? Então, veja que ela está querendo basear esse diferencial dela em relação, né, aos seus concorrentes aí, e quando a gente fala de concorrente, a gente pode pensar nesses concorrentes né, que estão aí no mercado de confecção e de camiseta. Então, o diferencial dela são esses aspectos culturais, né, esse aspecto que representa a cultura da região onde ela está. Então, isso né, é próprio daquele local, então não tem como um concorrente dela de fora copiar isso. Bom, então vamos lá no quadro. Você, como mentor da aceleradora de startups regional, foi selecionado para ajudar a Cirila em seu projeto. Então, aqui vale destacar que é necessário levantar pontos como a existência de apoiadores ou potenciais apoiadores, né? Para que então ela possa se valer, né, desses apoiadores ali para também ajudá-la a dar início, né, e a sustentar esse negócio. Então, identificar quais os canais de comunicação e distribuição a Cirila tem pensado em utilizar, né? Então, entender a percepção da população local com relação ao projeto, né, porque ela vai precisar também desse apoio local, né? Porque se ela está aí querendo vincular isso com os aspectos da cultura da região, né? Como que isso vai ser percebido pelas pessoas da localidade? E após levantadas todas as informações iniciais, é hora de propor uma estratégia para acelerar o negócio de Cirila. Né? Então, primeiro, né, levantar esses pontos com ela, se existe com ela e também ali na região, né? Por exemplo, se existe apoiadores, né, ou potenciais apoiadores dentro desse ecossistema de empreendedorismo na região dela. Então, resolvendo, vamos lá no quadro, para a gente aí continuar ajudando a Cirila. Caso a Cirila tenha apoiadores, a primeira missão é articular melhores ganhos de tração para o negócio. Por exemplo, caso haja alguma fábrica de tecido neste rol, vale pleitear preços mais baixos para confecção, em função até desse apelo, né, que ela então está colocando ali nos seus produtos, que é de divulgar, né, os aspectos culturais da região e de trabalhar com um produto estimulando também o artesanato da região, né? Então ela pode, né, buscar essas parcerias ali na própria região
Então, voltando ali no quadro, e isso, né, faz com que também esses fornecedores eles possam ser valorizados, né, pela questão cultural. Então, do mesmo modo, se Cirila conta com o apoio de algum político, né, ou de pessoas, ou da sua rede de contatos, né, a gente fala que políticos, mas a gente pode pensar em todas as pessoas ali que pode ter alguma influência na região. Então, ela pode se valer dessa rede de contatos também para solicitar o compartilhamento de informações do projeto na rede, né, dessas pessoas para angariar visibilidade. Então, isso é importante, né? Ela precisa tornar isso viável, que as pessoas elas conheçam, né, acerca desse projeto dela e dessa relação do projeto dela com, né, a valorização da região e da cultura dessa região. Então, ali no quadro, há ainda, né, a possibilidade de pleitear subsídios da prefeitura para confluir interesses comerciais aos de turismo da cidade e região. Ambos os lados só têm a ganhar. Então, também, né, porque a cidade, ela ganha porque atrai, né, turismo, movimenta a economia da região e movimenta a economia da região como um todo. Então, é importante que ela circule por essas entidades, né, pela prefeitura, às vezes a associação comercial, outras entidades de classe que pode ter na região dela, para ela tentar identificar se existe, né, a possibilidade de conseguir algum tipo de apoio. Muitas vezes esse apoio não é um apoio financeiro diretamente, né, mas existem outras possibilidades de apoio. De repente, né, na cidade pode ter lá um local aonde a cidade disponibiliza, né, a prefeitura disponibiliza para venda de produtos artesanais, dos artesãos da região. Então, ela está vinculada nesse projeto, seria interessante, né? Porque isso vai dar visibilidade para ela e vai ajudar também, né, a disseminação desses produtos. Às vezes, se a prefeitura não tem isso, ela pode até propor para também estar trazendo outros, né, outros artesãos junto com ela, para ter uma diversidade de produtos, né? Então, ela tem a confecção, outros artesãos da região podem ter outros produtos que podem ser colocados juntos e isso também fazer uma vinculação com o turismo da região. Voltando ali no quadro, com relação ao segundo item, né, é preciso criar estratégias de comunicação, de distribuição que sejam coerentes com os objetivos do negócio. Então, essa comunicação e essa distribuição tem que ser coerente com esse objetivo do negócio, que é o quê? Né? Que é essa vinculação com a cultura, que é a valorização dos aspectos culturais, valorização, né, do própria criação artesanal, né, de valorizar os artesãos da região. Então, o canal de distribuição e de comunicação dela tem que ser coerente com isso. Voltando ali no quadro, resolvendo, a Cirila, então, ela precisa desenvolver autoridade em alguma rede específica. Né? Então, essa rede específica é essa rede de contatos, essa rede, né, ali de interação que ela pode, então, criar, né? Ela vai ter que identificar ali na região dela o que existe, multiplicando essa taxa de visualização de conteúdos para daí, então, apresentar os produtos do local. Então, por fim, é muito importante que a própria população do local ela seja esse motor propulsor de visibilidade e apoio, né? Porque as próprias pessoas ali do local, elas podem, né, também estar divulgando esse projeto e esse negócio, criando condições para que o negócio alavanque a partir dessa lógica exponencial de compartilhamento na rede e também na própria comunidade. Então, é muito importante, né, que ela busque esse apoio da comunidade, né, que ela busque, então, esse apoio da própria comunidade, né, fazendo esse apelo, né, em relação usando esse apelo, né, da divulgação do artesanato, da valorização da região. Vamos agora para um momento de reflexão e de interação, né? Então, para estimular você aí, aluno, a participar, eu chamo você ao quadro. Mas lembrando que esse momento também é um momento que você pode encaminhar suas dúvidas e comentários. Então, essa reflexão que eu coloco aqui é mais uma provocação para que você possa participar. Então, não basta replicar boas práticas de cases de sucesso no mercado.
mas sim fazer a gestão refletir e diagnosticar o desempenho da cadeia de valor da inovação de maneira personalizada, com vistas à cultura organizacional, ao mapa estratégico do negócio e à visão de futuro que a empresa propõe. Então, quando a gente fala aqui, né, da inovação na prática, né? Do contrário, pode incentivar uma etapa que já apresenta fluidez e negligenciar a outra, impactando negativamente a cadeia de valor de inovação da empresa. Então, a questão que eu coloco aqui, né, para dar esse start para que você possa participar, é quando uma empresa falha em uma inovação, será que o problema foi na implementação ou será que a ideia proposta não era interessante e viável? Então, fica aí essa reflexão. Eu vou dar alguns minutos para que você possa encaminhar dúvidas e comentários também, né, pelo chat, e daqui a pouquinho eu volto. Então, quando existe alguma falha na inovação, né, em uma inovação, é muito importante, né, tentar identificar o que foi que falhou. Né? Por quê? Porque isso também é aprendizado. Né? Então, lembrando sempre que a grande vantagem aí do processo de inovação é justamente o aprendizado. Financiamentos. Vamos falar um pouco agora a respeito dos financiamentos, né? Então vamos ali no quadro. O financiamento, né, pensando aí dentro desse ecossistema da inovação, esse ambiente, né, no ambiente da inovação, para colocar uma ideia em prática, é importante pensar sobre essa necessidade que também é de financiamento, né, necessidade financeira, muitas vezes, para viabilizar a inovação e o empreendimento. Então, na busca de informação, é importantíssimo, né, que o empreendedor ele também busque informações a respeito de financiamentos, né, porque existem diversas alternativas de financiamento e de apoio. Então, a gente vai falar aqui do fomento à inovação. Então, diferentes agentes se beneficiam da inovação tecnológica. Então, não só a própria empresa, né, que está ali lançando seu serviço, mas os consumidores, as empresas, né, e os governos também. E por isso há uma série de aspectos legais, fiscais, tributários de incentivo à inovação. Então é importantíssimo, né, que o empreendedor ele pesquise acerca disso, né? Quais são então esses aspectos, né, de apoio à inovação? Porque esse apoio, muitas vezes, ele não é um apoio diretamente financeiro, mas ele traz um impacto financeiro. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo,
exemplo, em algum aspecto fiscal, né? Um benefício fiscal, isso faz com que eu tenha, por exemplo, uma redução de impostos. Então, não tenho lá o aporte financeiro, mas isso me dá uma redução nos meus custos. Então, isso reflete também na viabilidade do meu negócio. Voltando ali no quadro, além das iniciativas internas e programas próprios de inovação, né, que a empresa pode ter, há vários incentivos subsidiados pelo governo que ajudam empresas de pequeno, de médio e de grande porte a incorporar e acelerar o processo de pesquisa e desenvolvimento, né, porque até mesmo antes da inovação começar, né, mas ali onde ela está, na geração de ideias, por exemplo. Então, eu poder também investir em estrutura de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, com vistas, então, à criação de novas tecnologias. Então, por que tem esse interesse? Né? O governo, né, e as agências de fomento, elas têm esse interesse pelo desenvolvimento econômico que isso traz. Então, nem sempre é esse recurso financeiro diretamente, né? Mas, então, é muito importante que o empreendedor ele conheça, né, sobre essas iniciativas de fomento. Então, voltando ali no quadro ainda, a relação do financiamento com os projetos em inovação e tecnologia, né? Quanto mais voltado para a pesquisa, essa fase inicial focada no acúmulo de conhecimento científico, mais a fundo perdido está o financiamento. Então, conhecer, né, essa relação entre a fonte de financiamento e a etapa do empreendimento também é interessante. Então, o que é importante, não só interessante, mas importante? Então, o que é um fundo perdido? Né? É a disponibilização de recursos sem que ele tenha que ser devolvido. Tá? Então, isso não quer dizer que, né, esse agente que vai estar lá disponibilizando esse recurso a fundo perdido, ele não queira um retorno. Mas é que o retorno, ele não é um retorno, necessariamente um retorno financeiro, como pagamento de juros, né? Mas é a exigência que ele seja investido em um projeto que traga um retorno social. Né? Então, muitas vezes eu tenho ali iniciativas, né, de alocação de recursos a fundo perdido e que a empresa, né, ela pode ali se valer disso, mas obviamente que isso ele tem que comprovar e depois tem que prestar contas, né, desse retorno social que a aplicação desse dinheiro trouxe. Voltando então ao quadro, uma das formas de apresentar isso, né, é através do plano de negócios também. E quanto mais próximo da fase de comercialização da solução tecnológica, essa fase mais avançada do empreendimento, mais a gente vai encontrar, então, essas soluções a juros subsidiados, né? Então, vai compor aí essa configuração do financiamento. Então, a gente tem aí, muitas vezes, acesso, né, as organizações, os empreendedores têm acesso a isso através de iniciativas como bancos de desenvolvimento, né, como o BNDES, ou então centros de pesquisas, como o CNPq, né? Então, por isso é importante, né, conhecer essas iniciativas. Ali no quadro, pensando aí, né, nesse desenvolvimento, promovendo, né, buscando promover esse desenvolvimento, a gente vai ter, por exemplo, o governo, ele utiliza o financiamento a fundo perdido como estratégia para promover a tecnologia e a inovação. Então, a gente tem aí no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações esse guia prático da Lei do Bem, que lhe permite que abata, por exemplo, partes do investimento feitos em pesquisa e desenvolvimento no imposto de renda. Então, veja, é um incentivo fiscal, né? Obtenham, por exemplo, a redução de até 50% no imposto sobre produtos industrializados, no IPI, ao comprar máquinas e equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é uma forma também de incentivar, né, aí alavancar a inovação dentro das organizações. Também, né, esse guia prático da Lei do Bem, ele prevê outras deduções relacionadas a outros gastos, como pesquisa tecnológica e desenvolvimento, contribui com a depreciação de maquinário e amortização acelerada em ocasiões de compra do mesmo. Então, tudo isso vai tendo um impacto financeiro para a empresa, né? O intuito é criar um ambiente cada vez mais propício à inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento. Tá? E a gente vai ter também aqui um outro exemplo disso, que é o marco legal
da Ciência, Tecnologia e Inovação, que consta, né, dessa lei. E a gente vai ter o que aqui? A promoção de atividades científicas como provedoras de tecnologia e, consequentemente, desenvolvimento econômico e social, o fomento de parcerias entre instituições públicas e privadas, nas empresas, o estímulo da inovação, né, de uma maneira geral, a simplificação dos procedimentos ligados à gestão de projetos em ciência, tecnologia e inovação e, por fim, a adoção de administração por resultados, né? Então, veja, existe também essas iniciativas, né, ligadas aí ao governo para poder incentivar a inovação e o empreendedorismo, porque isso traz como consequência o desenvolvimento econômico. Então, é muito importante que o empreendedor ele conheça quais são esses recursos que ele pode dispor, porque eles vão ser importantes, né, na construção do seu projeto de inovação e também da análise de viabilidade desse projeto. Sistemas de fomento. Vamos conhecer agora os sistemas de fomento que fazem parte, né, do ecossistema e da inovação e do empreendedorismo. Então, vamos lá no quadro. Existe toda uma rede, né, de fomento para promover e para dar suporte à inovação. Então, além de financeiramente promissor, é fundamental que as empresas de base tecnológica elas recebam aportes em capital de risco para desenvolvimento de novas tecnologias. Então, como você já sabe, a inovação é a base do desenvolvimento, em especial em setores que dependam do contínuo desenvolvimento tecnológico propriamente dito. Então, quando a gente fala aqui, né, desse aporte em capital de risco, né, quando a gente fala de capital de risco, a gente sabe que no terreno aí das finanças, quanto maior o risco, maior o ganho. Então, existem essas iniciativas que envolvem não só instituições financeiras, mas outras empresas, né, outros agentes aí que têm interesse em investir, né, então esse capital de risco, então eu vou investir e se eu estou investindo em algo que, por um lado, pode ser muito arriscado, mas que é promissor, né? Então, por exemplo, numa inovação, numa tecnologia, né? Isso também, por outro lado, me traz, né, pode me trazer um ganho superior àquele que eu poderia obter se eu investisse esse mesmo capital, de repente, no mercado financeiro, em investimentos mais tradicionais. Então, existe também, dentro do mercado, a possibilidade, né, dentro desse sistema de fomento, de obter, né, esses recursos também de outras fontes. Então, vamos lá no quadro. Ainda sobre essa relação entre risco e retorno, né, porque o investimento ali, né, vem também para que eu possa futuramente, né, ter um retorno sobre ele. Então, sobre essa relação entre risco e retorno, a inovação tecnológica, em especial a disruptiva, ela depende significativamente da tolerância a risco e incertezas dos investimentos e fundos de investimentos no geral. Porque se a gente está falando aqui de inovação disruptiva, né, então é aquela que vai trazer algo muito diferente. Então, esse aporte de capital em negócios com alto grau de incerteza pode levar a um elevado retorno ou também a uma grande perda, né? Então, por isso, tem que ter essa tolerância a risco. Então, muitos empreendedores brasileiros, eles não conhecem esses programas de fomento e financiamento de projetos em inovação. Então, desconhecem, né, e não conseguem se valer deles. Então, não consegue se valer disso que existe no mercado, né, e que ele poderia, então, utilizar para poder alavancar a sua ideia. Então, ali no quadro, ainda falando do capital de risco, se trata de aportes de capital realizados de maneira privada. Tá? Então, a gente está falando aqui não, né, de subsídios governamentais, né, mas a gente está falando desse aporte privado em empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores, ou seja, ainda não realizaram oferta pública de ação, porque eu posso captar recursos, né, uma das formas da empresa captar recursos no mercado é também lançando ações na Bolsa. Mas as empresas, então, que não têm, né, que não são capital aberto, que não têm ações na Bolsa de Valores, elas podem, então, captar esses recursos através
né, do capital de risco. Então, ali no quadro, eu posso, então, para investir nessas empresas, há dois caminhos, né, nessas empresas menores que ainda não têm, né, ações na bolsa. Então, como que eu consigo investir? Por exemplo, numa empresa como essa, numa ideia inovadora, com base tecnológica? Através de investimento direto, né? Então, eu posso investir diretamente, colocar dinheiro lá e me tornar, por exemplo, um sócio da empresa. Eu não preciso necessariamente trabalhar na empresa, né? Então eu entro eu sou um sócio que está entrando com um recurso, com um investimento. E o que eu vou receber é o retorno desse investimento, é o lucro, né? Então eu não tenho ali uma retirada financeira, mas eu tenho então essa participação no lucro, nos resultados. Voltando ali no quadro, é risco, né? Porque assim como eu posso ter lucro, eu também posso ter prejuízo. E também pode ser feito, né, através de fundos de investimentos, tá? Proprietários ou mútuos. Bom, existe esse mercado de capital de risco, então ele existe desde a década de 40 nos Estados Unidos. E ele chegou aqui na América Latina apenas em meados da década de 90. Então, lembrando, né, que até a década de 90, eu acho que também isso tem uma influência aqui, né, para que isso chegasse, né, pudesse chegar ao Brasil, é que a gente tinha tanto um mercado, né, brasileiro muito fechado, né, a gente não podia fazer importação, e também como a gente tinha um mercado da economia também muito instável, né, uma inflação altíssima, né. Então, entre os anos de 2002 e 2012, cresceu em média 20% ao ano no Brasil, esse mercado de capital de risco. Então, no Brasil, existem algumas instituições, como é o caso do BNDES, né, que agrupam tais oportunidades numa carteira, também chamada de fundo, capturando dinheiro no mercado, os cotistas, né, e administrando a canalização dos recursos por meio de gestão profissional. Então, esses fundos mútuos, né, fundos de investimentos, fundos imobiliários, são iniciativas do mercado de capital de risco. Então, obviamente que, por exemplo, o empreendedor, ele não tem, o empresário, ele não tem acesso direto aos recursos do BNDES, através diretamente do BNDES, né, mas através, porque o BNDES não atua no varejo, né? Ele atua, então, com outras instituições, com parcerias com outras instituições, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, onde ele vai disponibilizar esse tipo de ações, então. Tá? Capital de risco. Vamos falar, então, do capital de risco, né, e como que ele está aí relacionado com a inovação e com o empreendedorismo. Então, vamos lá no quadro. Há 3 tipos diferentes de investimentos que se relacionam com o momento que a empresa se encontra. Tá? Então, a gente vai conhecer aqui mais sobre essa captação de recursos. A gente tem o seed capital, ou capital semente, que é dedicado a pequenas empresas em fases muitas vezes experimental, pré-operacional. No geral, essas empresas estão ligadas a parques tecnológicos, incubadoras ou aceleradoras, né? Então, são empresas aí que estão no início, que não entraram em operação, que estão em fase de teste. Então, veja, né, que esse capital, ele pode estar ali, né, sendo disponibilizado para essas empresas que estão geralmente ligadas aos parques tecnológicos, às incubadoras ou aceleradoras. Então, normalmente, essas empresas, elas também podem se beneficiar, né, dessas parcerias, como, por exemplo, com incubadoras. Né? O que é uma incubadora? Uma incubadora, geralmente, é esse ambiente, né, que é, então, construído e colocado à disposição dos empreendedores, né, e dessas empresas aí, que estão muito vinculadas com projetos inovadores, que muitas vezes estão associadas, né, esse ambiente ele é disponibilizado através de entidades, né, como, por exemplo, universidades ou centros de tecnologia, aonde eles disponibilizam para essas empresas iniciais esse ambiente, né, aonde ela pode se estabelecer
Então, veja que ela vai ter uma série de apoios ali, de aporte, tanto de experiência, técnico, e também acesso, muitas vezes, a financiamentos, né? Então, geralmente se participa de um edital, né? Elas lançam ali essas vagas, esses empreendedores podem participar desse edital e, se selecionados, então eles vão poder ficar ali alocados nesse local por um determinado período de tempo, né? Para que esse negócio, então, possa iniciar e possa, então, se sustentar nesse período inicial. Voltando ao quadro, nós temos também o Venture Capital, ou capital empreendedor, que pode ser destinado a micro, pequenas ou médias empresas que já se encontram na fase operacional, mas com grande potencial de crescimento. Aqui, a principal ideia do aporte de capital é expandir o negócio e acelerar os resultados. Bom, também por que é importante, né, o empreendedor ele ter esse conhecimento acerca, né, dos tipos de financiamento e de capital que ele pode ter acesso. Porque é muito comum, né, acontecer uma decisão equivocada em relação à destinação dos recursos financeiros. Então, o que pode acontecer? Né? No início, né, de um projeto, o empreendedor ele pode pensar assim, bom, eu tenho um recurso, né, um recurso próprio, e como é que ele vai investir esse recurso próprio? Bom, a ideia natural, né, naturalmente, ele pensar assim, eu vou usar esse recurso para montar minha estrutura, para poder fazer minha produção. Então, de comprar máquinas, equipamentos, estrutura física. E ele não pode não levar em consideração, né, se ele não fez um bom planejamento, do dinheiro que ele vai precisar, que é o dinheiro de capital de giro, para ele poder sustentar esse negócio até que ele tenha, né, um volume ali, um giro, para poder se sustentar e se manter. E veja que os financiamentos, né, que existem para capital de giro, normalmente, ele tem, né, um custo muito mais elevado do que os financiamentos que se tem para investimento fixo. Muitas vezes a gente consegue esse recurso para investimento fixo, né, o financiamento, com recursos subsidiados, já o que não acontece com capital de giro. Então, às vezes, a ideia ela até é boa, ela é viável, mas já começa, né, uma má gestão ali em função de um planejamento equivocado por não conhecer, né, essas fontes de financiamento. Então, ali no quadro, a gente vai falar de um outro tipo aqui de capital de risco, que é o Private Equity, refere-se a aportes em grandes empresas, já consolidadas, em operações já há algum tempo e com resultados significativos. No geral, vale citar, né, que os fundos que canalizam recursos para essa modalidade o fazem por meio de fusões, de aquisições, o que inclui e configura participação societária. Então, é uma forma também, né, de investir ali, né, esse capital de risco, mas através, então, muitas vezes de aquisição, de fusão, né? Então também essa é uma maneira de poder, então, investir e colocar e alocar, então, recursos aí que também são de capital de risco. Então, mais 3 tipos de investimentos realizados em negócios, né, que não possuem capital aberto. O Angel Capital, ou investimento anjo, né, que além de ser destinado a empresas nascentes e ao mesmo tempo inovadoras, geralmente são patrocinados por pessoas físicas ou um grupo de pessoas físicas em prol das atividades de marketing e desenvolvimento de produtos que os negócios requerem na fase inicial. Então, com a utilização aí, né, desse capital, né, do investimento anjo, ele, então, são pessoas físicas ou grupo de pessoas que investem, né, nesses projetos que estão nascendo e que vão investir também financeiramente, né, para fazer esse aporte, para alavancar, então, essas atividades de marketing, de desenvolvimento do produto, né, nesse tipo de operação, né, que essa empresa necessita nesse momento. Voltando ali no quadro, a gente vai ter esse outro tipo, né, que é o peer-to-peer lending,
ou empréstimo coletivo, que, em outras palavras, é um empréstimo de pessoa física para empresas através de uma plataforma. Então, hoje também, com a utilização da internet, é possível criar ambientes virtuais para aproximar quem tem recurso financeiro de quem precisa do recurso. Tá? Então, tal modalidade, por mais que ela não esteja ali dentro dos bancos tradicionais, né, ela devem seguir as regras da CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia ligada ao Ministério da Economia. Então, existe uma regulamentação, né, e não há bancos nessa intermediação. Então, exemplos aqui no Brasil, né, de algumas fintechs, a Viva, a Cavod, a Nexus, tá? Então, você entra lá, por exemplo, nessas plataformas e você vai ter, por exemplo, pessoas que estão ali com um projeto, com um empreendimento, que estão necessitando de recursos, elas colocam, então, ali, né, essa demanda delas, e pessoas físicas, comum, qualquer pessoa, né, pode, então, ao invés de aplicar o dinheiro lá em algum fundo, em algum banco de investimento, né, ou algum outro banco do varejo aí tradicional, dentro dos bancos, ele decide aplicar ali para ajudar, né, esse empreendimento que está nascendo, porque, né, gostou da ideia, né, se vincula ali com a ideia e quer fazer parte disso, mas obviamente, né, também pensando nesse retorno, né, no retorno que vai ter, no retorno do capital que ele investiu. Tá? Então, é um investimento. Voltando ali no quadro, também nós temos o Private Equity, os fundos de Growth Capital, constituem uma modalidade de Venture Capital, também dedicada a negócios engrenados, né, que buscam capital especificamente para acelerar o crescimento das operações. Então, é uma outra modalidade de captação, né, de capital de risco. Então, veja aqui, né, que o surgimento de novos negócios, ele pode se dar de diversas maneiras. Então, a partir de pesquisa científica, empresas, universidades ou centros de pesquisas privados ou públicos. Este fenômeno é chamado de spin-off e vale reforçar que o apoio de incubadoras, aceleradoras, hubs, é primordial nos primeiros passos do negócio. Então, destaca-se a importância de centros tecnológicos, né, para o desenvolvimento de pesquisa e de novas tecnologias. Então, é muito importante, né, o empreendedor ele conhecer essas iniciativas, né, do ecossistema de inovação e de empreendedorismo, para que ele possa se valer, né, dessas iniciativas, para que ele possa também colocá-las, né, e pensá-las ali dentro do seu projeto, né, para ajudar a viabilizar, né, essa ideia ou esse novo negócio. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, né, que é o desafio da Camila. Então vamos lá no quadro para a gente conhecer esse desafio. A Camila, ela é gerente de uma unidade de negócios onde as ideias não param de surgir. Bom, apesar, né, do volume considerável de ideias, a Camila ela não consegue implementar nenhuma delas. Algumas informações importantes que precisam ser extraídas giram em torno da cultura organizacional na qual encontram-se Camila e sua equipe, como também o contexto socioeconômico do setor de atuação. Então, a organização não dispõe de um orçamento flexível, então, às vezes, essa forma de gerenciar, né, impede ou cria barreiras, né, para a inovação. Então, quando a empresa, né, por exemplo, ela não dispõe de um orçamento flexível, né, o seu modelo de gestão financeira, ela pode dificultar, né, que a inovação aconteça. Porque se eu não tenho essa possibilidade, né, de modificar, de utilizar os recursos financeiros de uma maneira diferente daquela que foi planejada ao longo, por exemplo, de um determinado período, isso pode inviabilizar, né, o processo. Então, voltando ali no quadro, a Camila, assim como os demais líderes, elas não possuem, por exemplo, autonomia para decidir sobre a perenidade ou mesmo início de novos projetos. Então, veja, né, aqui também uma outra questão ligada ao modelo de gestão da empresa. Não só o modelo, né, financeiro, de gestão financeira, mas um modelo também, muitas vezes, aí de gestão de pessoas. Né? Então, como que a cultura, né, aquilo que se valoriza, aquilo que se acredita dentro da empresa, pode
ajudar, né, ou pode dificultar também esse ambiente de inovação, né? Então, não adianta eu ter um discurso somente, né, que a empresa quer inovar, que ela valoriza inovação, mas, né, na prática, os seus modelos de gestão, eles não estão coerentes, né, com esse discurso. Então, voltando ali no quadro, os estímulos governamentais cessaram e o setor encontra-se em decadência, né? Então, Camila começou a criar fóruns, né, para discutir novas ideias, convidando pessoas de outras áreas e profissionais externos para ajudar no processo de seleção das ideias propriamente ditas, né, para buscar, então, soluções para esses desafios que a empresa está enfrentando, que o setor também está enfrentando, né? Então, proponha abordagens mais assertivas para fomentar a inovação na empresa em questão. Faça um diagnóstico de qual das etapas da cadeia de inovação encontra-se o gargalo, né? Então, onde que está o gargalo aí? As dificuldades, né, enfrentadas pela equipe, liderada por Camila, e qual foi o seu principal erro em todo o processo, né? Então, é muito importante identificar isso. Esses são alguns passos, né? E a gente vai ver como que a gente consegue ajudar a Camila aqui resolvendo essas questões. Então, promover sessões de debates dedicadas às novas ideias, né? No lugar de diminuir a insatisfação com relação às ideias não selecionadas, ampliou o sentimento de frustração dos colaboradores, né? Então, essa insatisfação, né? As pessoas dão ideias, mas as ideias não são selecionadas. Então, isso vai ampliando esse sentimento de frustração dos colaboradores. Pois eles começaram a aplicar ainda mais esforços em ideias que não poderiam sequer chegar na etapa de conversão, né? Então, é muito importante promover, né, essas sessões de debate dedicadas a essas novas ideias. Então, o primeiro erro identificado é com relação ao gargalo, que é a conversão versus a promoção da etapa já operante, a geração na cadeia de valor de inovação. Então, o primeiro gargalo está aqui, né, na conversão. Então, a ideia não chega nem a esse ponto, e isso vai gerando uma insatisfação. Bom, vale sugerir, então, né, para a Camila, o quê? Que ela volte os olhos para o seu time, para que ela desenvolva a etapa de seleção de ideias por parte de pessoas que detêm essa competência analítica e conhecimento do mapa estratégico e objetivos organizacionais da empresa. Então, devem ser ideias, né, que estejam ali alinhadas à estratégia da empresa. Então, para isso, né, essa estratégia também, ela precisa ser conhecida, essas pessoas, né, que podem tomar decisão em relação a isso, precisam ser envolvidas nesse processo. Dessa forma, ela diminui essa frustração com a aplicação de parâmetros claros, né? Então, esses parâmetros claros que estão relacionados ao mapa estratégico e os objetivos organizacionais de um programa de inovação pré-estabelecido. Então, uma possível abordagem para apresentar os itens acima, Camila, é elaborar um projeto de inovação tecnológica baseado na cadeia de valor da inovação e de mapas contextuais estratégicos que possam sustentar essa argumentação anterior, tá? Então, com isso aí, a Camila pode, né, buscar junto com, não só com a sua equipe, né, com a equipe dela, com as pessoas ali que trabalham com ela, mas também com a direção da empresa, essa possibilidade de modificação, né, ali da cultura organizacional, né, de como, então, esses projetos estão sendo conduzidos, porque eles acabam gerando mais frustração, né, e não ali ajudando, então, a organização e até mesmo o setor, porque quando a gente fala de cadeia aqui, né, a gente está falando dessa cadeia de valor, está falando também de todo o setor, né, para que ele se alavanque. Vamos agora para mais um momento de reflexão e de interação. Então, vamos lá no quadro. Apesar, então, de diminuir o montante a ser devolvido, há contrapontos com relação à interferência do governo na dinâmica de financiamento e crédito voltado às empresas. Em outras palavras, reflita, será que os programas de incentivo apenas substituem o recurso utilizado por opção mais barata ou aumentam, de fato, os aportes em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, será que esses programas, né, de incentivo,
eles realmente, né, ajudam a alavancar a pesquisa e desenvolvimento dentro das organizações? É essa a questão, né, que está colocada ali para dar, então, um estímulo a você, aluno, para participar, encaminhando seus comentários e também dúvidas que você tem. Para isso, vou dar um tempinho, daqui a pouquinho eu retorno. Bom, retornando, então convido você ao quadro para que a gente possa fazer uma recapitulação dos temas que foram trabalhados nessa unidade. Bom, você pôde então compreender ali acerca dos aspectos relacionados ao processo de inovação na prática, né? Foi o primeiro ponto trabalhado. E aqui, né, nós então falamos a respeito da cadeia de valor, né, desse processo de inovação na prática, de como que então, né, o modelo, né, das três fases aí da geração, da conversão e da difusão, geração, né, busca de novas ideias, a conversão que diz respeito à análise, né, de viabilidade técnica e econômica das ideias, a difusão, que é a disseminação do conhecimento, né, para outras áreas e para o mercado, e que com isso você pode compreender a importância do aprendizado, né, então não só as experiências, né, positivas, mas também aquelas negativas, né, dentro do processo de inovação, elas são importantes porque o aprendizado com elas é muito relevante. Também falamos da cadeia de valor da inovação, que essa cadeia de valor compõe aí os elos, né, que estão ali relacionados nessa inovação. Então, esses elos não são só as áreas, né, os setores e as pessoas que trabalham dentro da organização, mas também os seus parceiros de fora, então que podem ser fornecedores, prestadores de serviços. E a análise, né, dessa cadeia de valor, ela também é importante para gerar ideias novas, né, de onde que a gente pode alocar recursos, fazer modificações nos processos, e esses recursos também são recursos humanos, né? Aí nós falamos a respeito do ecossistema de inovação. O ecossistema de inovação é o ambiente da inovação. E esse ambiente também é um ambiente bem amplo, né? Porque nós temos diversos elementos aí, agentes dentro dessa rede de apoio. Então, quando a gente pensa nesse ambiente da inovação, a gente está falando também nessa rede de apoio, né? E a rede de apoio inclui parceiros, né, que podem, então, apoiar financeiramente, e aqui a gente vai ter tanto parceiros governamentais, né, como também parceiros aí dentro do setor privado,
E no setor privado, a gente pode ter tanto, né, bancos, como a gente pode ter grupos de pessoas, né, ou até mesmo pessoas físicas. Então, de que forma, né, que esses parceiros eles podem então estar apoiando dentro do ecossistema de inovação os novos projetos, né, em relação, por exemplo, a investimentos, né, dentro daquilo que a gente conhece no mercado como capital de risco. Tá? Então, existem várias iniciativas e é muito importante, né, que o empreendedor ele conheça essas iniciativas. Falamos também dos sistemas de fomento, né? Esses sistemas de fomento também que estão dentro do ecossistema de inovação, que também faz parte dessa rede de apoio e que não é só financiamento, né? Não é só financeiro, mas a gente tem sistemas de fomento ligadas a apoio, por exemplo, em relação à tecnologia, apoio em relação à rede de contatos, apoio em relação ao desenvolvimento, né, de canais de marketing, de distribuição, e essas redes de apoio podem ser no formato também de mentoria, no formato de incubadoras, né, de base tecnológica, de centros de pesquisa, como universidades ou outros centros, né, que têm estrutura para poder dar esse apoio às novas ideias, né, aos projetos de inovação e ao empreendedorismo. Então, assim, você pôde aí, né, chegar e compreender todos esses temas aí que foram abordados nessa quarta e última unidade da disciplina de empreendedorismo e inovação.